A extrema-direita e a mídia em geral estão falando que, no julgamento sobre drogas, o ministro Dias Toffoli, do STF, comparou café, tabaco e cocaína. Mas o que, afinal, realmente foi dito? E em que circunstâncias? Parece que está todo mundo confuso, ninguém entendeu coisa nenhuma. E nós vamos chamar aqui o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre para tentar explicar isso aí pra gente. Socorro, Bruno. Vamos lá. Bruno Silvestre, que aqui está sendo chamado de Pedro Sólidos, porque eu errei a sua arroba. Perdão, Bruno. Este é o nosso cidadão Silvestre, gente. Vamos lá. Salve. Olha, Ana, esse tema ele é muito interessante, porque também é aquela questão. Às vezes, o pessoal tem que entender que o Supremo Tribunal Federal ele é uma corte, ele é um tribunal. Ele não está ali para dar detalhes como um jornalista. Então, a gente tem que entender a função de cada um. E é por isso que eu defendo, inclusive, mais advogados e profissionais da área jurídica nos grandes meios de comunicação, porque às vezes o meio de comunicação, ao invés de explicar, acaba complicando ainda mais a situação. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o que se estava tratando lá, antes da gente colocar ali a matéria no ar aqui, o que se estava tratando é de um julgamento de um processo em que o que for decidido nesse processo vai valer para todos os outros. É o que se chama repercussão geral. Ou seja, esse caso tem uma repercussão social, logo ele vai repercutir para os outros. Então, o que for decidido nesse vai valer para os outros e vai ter que ser aplicado, tanto pelos ministros, como pelos desembargadores, como pelos juízes. E quem não respeitar isso vai ter sua decisão certamente mudada, porque tem que ser obedecido. Isso é a regra de repercussão. Para quem é da área jurídica ou quem é curioso, o número disso no Supremo é que cada tema de repercussão geral tem um número. Quem quiser saber disso, é o tema de repercussão geral número 506. E esse processo, o Toffoli, vamos começar aqui falando, o Toffoli não é o primeiro a votar. Ele está no meio da votação. Alguns já votaram e ele vai proferir o voto dele. Ou seja, ele já sabe o que outros votaram e ele vai proferir o voto dele. E agora que eu queria que você mostrasse aí a matéria do Globo, né? Primeiro, a gente vê o que está sendo falado, né, Ana? Se puder ler para a gente essa primeira partezinha. Antes disso, eu queria só te perguntar, Bruno, como é que tá a votação até agora? Só para atualizar a galera também. Olha, a votação, ela tá basicamente com, assim, 2 a 3 votos pelo provimento, no sentido de dizer que é inconstitucional o artigo 28, mas limitando a questão do usuário, mas você tem outros que estão votando pela constitucionalidade e esclarecendo que essa constitucionalidade ela é limitada, digamos, aí tem uma forma lá de dizer, olha, é limitado a tantas gramas, é limitado a um determinado item. Eu posso daqui a pouco pegar a última declaração de voto, que eu acho que vai ajudar o pessoal a esclarecer pra gente entender nesse momento que posição que tá vencendo, né? Mas vamos lá, vamos olhar a matéria. Essa aqui é a matéria escrita, essa aqui, né? Isso, exatamente. Diz lá, no julgamento sobre drogas, Toffoli diz que café, tabaco e cocaína modificam a bioquímica do cérebro, mas de formas diferentes. Ele deu a declaração enquanto lia seu voto. Nesse momento do voto, Toffoli falava sobre o conceito de droga. A matéria é por Fernanda Vivas para a TV Globo de Brasília. Exatamente, é isso, esse ponto aqui que eu acho interessante de falar, para todo mundo entender. No direito, quando você vai debater uma questão tão sensível como é a questão das drogas, você tem que entender o histórico e os conceitos. Porque se a gente não entende que mesa é o lugar ao qual a gente senta à frente para se alimentar, ou para discutir, ou para trabalhar, e a gente entende que, sei lá, é um descanso de porta, a gente não estabelece os parâmetros mínimos de comunicação. E sem isso você não tem como julgar. Então, a conceituação é a base inicial
do pensamento. Uhum. Então, se eu digo que uma arma de fogo ela serve para causar dano letal e causar a morte de alguém, não quer dizer que eu estou defendendo a arma, quer dizer que eu estou conceituando ela, que é uma arma letal. Muito bom. Ponto. Então, aí agora eu queria mostrar o vídeo que está nessa matéria para a gente ver como é que o ministro Dias Toffoli falou isso. E eu peço atenção, a gente não vai colocar de novo, mas eu peço atenção para que todo mundo repare nos 3 primeiros segundos, tá? Tá. E aí, vamos ver se eu consigo acertar aqui, porque ele é daqueles vídeos que tocam... Ah, não, dá sim. Aí, vamos lá. Vamos lá. Assim que ele carregar os 3 primeiros segundos... Vamos tentar recarregar aqui o vídeo? Peraí. Sem problemas. Mas, assim, obviamente, pode ver o vídeo, aqui. assim, essa parte toda. Tá aqui. É que ele fica carregando, às vezes ele não gosta. Aí. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é droga? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Tanto o café, que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos. Ok. Isso, exatamente. Vejam que ele está definindo os conceitos. E ele fala, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não é uma opinião dele, não é um conceito aleatório, é um conceito científico da Organização Mundial, dos cientistas, a gente tem que reparar isso, dos cientistas profissionais de saúde. Então, não é um conceito relativo, é uma definição da Organização Mundial da Saúde. E aí, ele traz esse conceito de droga. Ou seja, se eu tomo um café como um estimulante, eu estou utilizando um determinado tipo de droga que é legalizada, né? Que é legalizado, exatamente. Que ninguém vê isso como ilícito. Agora, se a pessoa utiliza a cocaína, por exemplo, ela tem efeitos, assim como tem o café ou o tabaco, só que hoje ela é ilegal. Para quem não sabe, no final do século XIX, tinham drogas que eram utilizadas como medicamento. Isso era recomendado, inclusive. Então, historicamente, você tem várias drogas que eram recomendadas por não se saber o potencial danoso à saúde do ser humano. Então, tem esse questionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é a extrema-direita e a mídia, quando às vezes fala que o ministro Dias Toffoli estava dizendo que a cocaína é igual ao café e ao tabaco, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está conceituando, dizendo que tem um efeito biológico, um bioquímico no corpo, assim como o tabaco, assim como o café, só que o tabaco e o café são regulamentados, sendo que aí é uma coisa que ele trata no voto dele. Quando ele fala da maconha, né, da cannabis, ele vai tratar dizendo que ele recomenda que na sociedade seja aplicada a mesma fórmula que se utilizou com o tabaco, de campanha contra. Isso é uma questão que, na verdade, todos nós não iríamos discutir, falar dos males das drogas. Não é nenhum problema. A questão toda, e aí esse é o meu debate, e é a partir desse meu debate que eu quero trazer essa discussão geral, que é a seguinte: tem coisas que você tem que punir ou separar da sociedade e que vão para o direito penal. Tem coisas que você tem que tratar como questão de saúde pública e não penalizar. Então, para mim, por exemplo, a guerra às drogas, já vou deixar bem claro, a guerra às drogas foi perdida. Por quê? Porque ela começou errado, se formou errado e se tem de forma errada. Então, ao meu ver, essa guerra contra as drogas, ela é totalmente fracassada. Esse é o termo que eu vou usar. É uma guerra fracassada. Para mim, tudo deveria ser descriminalizado para que tudo fosse questão de saúde pública. Com isso, você faz, por exemplo, que uma mulher que acabou de sair da licença maternidade não morra na linha amarela, como aconteceu essa semana aqui. Eu acho que é muito mais fácil você tratar
uma pessoa que está querendo tirar a própria vida ou usar drogas muito pesadas e você tem a chance de recuperar ela, do que você ficar fazendo uma campanha fracassada contra o tráfico e colocar pessoas que não têm nada a ver com isso no meio. E aí, eu agora vou fazer, para entrar nessa matéria, eu quero trazer, então, a matéria do Supremo para fazer um comparativo com o que foi colocado na Globo. E aí, a gente vai ver um pouquinho da diferença dos jornalistas que estão ali ao lado dos magistrados, né, que estão entendendo qual é o conteúdo, né, como é que se forma isso. Aí eu vou pedir só para você dar uma lida, Ana. Pode ser os 3 primeiros parágrafos aí, só para a gente ter essa noção, né? Vamos lá, diz lá. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, apresentou nesta quinta-feira, dia 20, o seu voto na retomada do julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. Ele abriu uma nova corrente na votação e considerou que a lei de drogas já descriminalizou o porte para consumo próprio. Por isso, para ele, usuários de quaisquer drogas não podem ser punidos criminalmente. Nossa, super esclarecedor esse parágrafo, né? E primeiro já entendendo como funciona a coisa, né? Abriu uma nova corrente e considerou o seguinte, né? Continuando. Toffoli votou pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e entende que a lei, desde o início da vigência, não apresenta natureza penal para porte, mas sim de sanção para finalidade educativa, tratamento do usuário e prestação de serviços à sociedade. Aí continua, por sugestão do ministro Flávio Dino, Dias Toffoli também incluiu em seu voto proposta para que seja impedido o contingenciamento, retenção de repasses, né, do Fundo de Políticas Antidrogas. Sugeriu ainda uma campanha como a que foi feita no Brasil no caso do cigarro, de modo bem eficiente, aliás, diga-se de passagem, para reduzir o consumo de drogas. Os demais ministros vão analisar as sugestões. E aí, um parágrafo que é importantíssimo, né? Posso continuar? Pode sim, Ana. Em relação à fixação de quantidade para diferenciar usuário de traficante, o ministro votou para que o Congresso Nacional e o Executivo, com participação de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, definam os parâmetros. Então, ele não quis apitar sobre isso, né? Falou que, quantidade, o que vai dizer se o cara é usuário ou se ele é traficante, isso aí que resolvam o Congresso e o Executivo com a participação de agências como a Anvisa, né? Mas, de resto, ele diz que o usuário, só que a definição de usuário, pelo que eu entendi aí, Bruno, a definição de usuário para ele está em aberto, né? Mas que o usuário não deve ser penalizado. Isso é um caso de saúde e isso aí vá para medida finalidade educativa, tratamento, enfim. Não é para ser... A prisão não é tratamento de saúde, né? Exatamente, porque o próprio artigo 28 da Lei de Drogas não coloca uma pena, né? Ele só coloca medidas educativas, etc. Tá. Mas aí tem a minha grande crítica ao Dias Toffoli. Não dá para acreditar que o Legislativo e que o Executivo vão trabalhar. Com todo respeito, quando querem dizer que é uma ditadura do judiciário, por exemplo, na verdade não, é uma eterna omissão do legislativo, porque toda vez que o trabalhador tem algum direito e ele tem que ser regulamentado, o Congresso coloca lá para baixo dos panos. Na hora de colocar um tributo para os consumidores normais, ok, eles aceleram. Agora, na hora de colocar o tributo de grandes fortunas, até hoje não tem, e a Constituição é de 88. Mas eu pago imposto de renda e você que está assistindo a gente também paga os seus impostos de renda. Mas o milionário, o bilionário lá não paga. Então, esse de grandes fortunas, que é o tributo que ainda não foi regulamentado no Brasil. Então, assim, e aí eu vejo, abro um parênteses aqui também. Em 2011, eu ganhei ação para forçar a criação da lei do aviso prévio. Ou seja, 88 a 2011 não viram a proporcionalidade do aviso prévio. Então, a questão a minha crítica ao voto do Toffoli é o seguinte, para mim, ainda que seja uma sanção, o usuário nem sanção deveria ter. Para mim, para começar isso. Tudo bem que ele está falando lá, não, o legislador entendeu, mas para mim a gente tem que começar a cortar
aquilo que a gente já sabe que está errado. E, para mim, o que está errado é essa situação de você tratar um usuário de drogas como um criminoso. Ele não é um criminoso. Ou se ele tem algum problema de saúde, sequelas por conta das drogas, ele tem que ser tratado. Se ele está incentivando outras pessoas em volta a consumir também, é uma questão de saúde pública. E quem tem que assumir isso é a parte de assistência social dos municípios e todo um funcionamento de preocupação com a saúde pública. Mas esse é o problema. Sempre querem jogar para a área penal. Não é açoitando alguém em praça pública que a gente resolve os problemas. Isso pode dar até algum prazer mórbido para quem tem prazer de vingança na vida e não prazer de viver. Isso é uma grande questão aí. Mas eu acho que o importante é a gente lembrar qual é a relevância dessa questão. E aí, Ana, para alimentar esse debate, eu vou ler para você qual foi a decisão antes do voto do ministro Toffoli, porque cada sessão de julgamento tem uma decisão. E eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Após o voto reajustado do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, que acompanhava os votos dos ministros Gilmar Mendes, relator, e Alexandre de Moraes, o qual, nessa assentada, nesse julgamento, né? Fixava o quantitativo de 60 gramas ou 3 plantas fêmeas como critério para a distinção entre consumo pessoal e tráfico. Do voto vista do ministro André Mendonça, que acompanhava o ministro Cristiano Zanin, no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a seguinte tese: é constitucional o artigo 28 da lei, aí eu boto aqui antidrogas, né? Fica estabelecido o prazo de 180 dias para o Congresso Nacional estabelecer critérios objetivos para diferenciar aquele que porta drogas para consumo pessoal, que é o artigo 28, do traficante de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é essa lei de drogas. Parâmetros que não impedirão que, no caso concreto, seja afastada a presunção mediante fundamentação idônea da autoridade competente. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa minha fala, porque tem mais aqui. Você passar a responsabilidade para o legislativo e para o executivo, ao meu ver, é totalmente ineficiente. Porque você vê quanto tempo esse processo está em julgamento e o executivo e o legislativo não fazem nada. E o Supremo não pode determinar, quer dizer, até poderia, mas não faz, determinar sob pena de alguma sanção. Nunca faz. E é por isso que esse tipo de medida, ao meu ver, é inadequada. Porque se já caiu no judiciário e já chegou no Supremo, já é para o Supremo tomar as medidas e cortar o mal pela raiz. Seguindo, né? Seguindo, o Congresso Nacional estabeleceu esses votos, né? E aí coloca aqui, do voto do ministro Nunes Marques, que acompanhava o voto do Cristiano Zanin, negando o provimento ao recurso e assentando a constitucionalidade do dispositivo impugnado, fixando a quantidade de 25 gramas ou 3 plantas fêmeas. Ou seja, o Nunes Marques ele veio com um voto querendo reduzir lá para baixo a quantidade de gramas. E do voto do ministro Edson Fachin, que ratificava o seu voto no sentido de acompanhar o relator relativamente ao dispositivo impugnado, mas considerava que o estabelecimento da quantidade de maconha seria atribuição do poder legislativo. E aí pediu vista antecipada dos autos o ministro Dias Toffoli, ou seja, o Dias Toffoli já pediu antecipadamente para analisar. E aí coloca aqui o relatório, né, que não vota o ministro Flávio Dino, sucessor do ministro Rosa Weber, que votava em assentada anterior acompanhando o relator. Então, ou seja, vocês veem que não é uma coisa simples. Você vê que os ministros acabam mudando de voto, ou os ministros podem mudar de voto daqui para frente. Você tem linhas que, basicamente, independente se entende constitucional ou inconstitucional, quando se acha que é constitucional, eles estão limitando e estão fixando qual é a quantidade. Entendi. Por enquanto, está ganhando esse que determina que é 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. Entendi. Mas, para mim, o grande ponto eu acredito que o que eu defendo é que realmente deveria ser dado provimento, como o ministro Gilmar Mendes falou, né? Ou seja, está ganhando, por enquanto, esse voto, né? Mas, esse, para mim, devia ser um pouco mais radical no sentido de dizer que a lei não pode regulamentar o que faz uma pessoa na sua vida privada
mesmo que seja drogas ilícitas. Se é para combater o tráfico, se combate o tráfico. Na vida privada da pessoa, o que eu defendo nesse caso é que isso seja tratado como saúde pública e não como questão criminal. Entendi. Bruno, para a gente não passar muito do tempo, eu só ia te perguntar, existe qualquer chance dessa votação resultar nessa posição que você está defendendo? Ou é muito mais chance de sair, no máximo, na melhor das hipóteses, essa questão de 60 gramas? Eu acredito que o julgamento ele vai entrar nessa linha das 60 gramas, que é do relator ministro Gilmar Mendes, que ele dá provimento ao recurso, ou seja, dando uma interpretação detalhada, né, para o artigo 28 da Lei de Drogas. Então, para mim, a posição do ministro Gilmar Mendes é a que vai prevalecer. Mas como eu disse, o meu problema é que, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele no voto dele, ele já falou, eu já estou mandando uma terceira via aqui, mas eu sei que eu vou ficar vencido. Ele já sabe que vai ficar vencido. Então ele sabe que essa via aí de mandar para o Congresso, deixar que o Congresso e o Executivo se virem, essa via aí vai ser vencida. Exatamente, ele já sabe disso, ele botou a posição dele. Mas o problema para mim é justamente esse. Eu detesto quando o judiciário quer fazer uma recomendação para o legislativo e para o executivo. Porque essa recomendação, para mim, devia ser no mesmo momento que entram com a ação. Porque aí o legislativo e o executivo refletem e tomam suas medidas. O nosso problema é que a gente fica pensando na bancada extremista, né? E aí o pessoal desvia dos principais assuntos. E a saúde pública é botada em segunda linha, em segundo pensamento. Essa é a crítica que eu faço, e é por isso que, mais uma vez, eu falo, na hora de votar, galera, pensa bem, porque o legislativo faz uma diferença muito grande daqui a uns anos. Exatamente. Fica essa recomendação do nosso maravilhoso Dr. Bruno, cuja arroba é Cidadão Silvestre. Eu errei aí na hora de colocar o Bruno na tela. Muito obrigada, Bruno. A gente volta em instantes, chat, para mais Dr. Bruno. Vamos lá. Reforçando a mensagem de Dr. Bruno. Pensem muito bem em quem vocês votam aí para o Legislativo, tá? Não é qualquer coisa, não.